Pega a sua palavra, pega a Bíblia do Senhor. O Senhor ainda tem uma palavra para você nesta tarde, amém? Vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Glórias a Jesus. Eu vou ler a partir do versículo de número 8. Queimou no meu coração esta palavra. E se confirmou quando a diaconisa Midian falou sobre o quarto. Quem achou diz amém. A Bíblia vai dizer: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado o que este sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Outras traduções dizem acima da casa. E ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolha. O versículo de número 21 vai dizer: e subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. Versículo de número 32 vai dizer: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Pai, aqui está a tua palavra, e ela não volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta tarde, assim como o Senhor já vem se manifestando, já vem falando, já vem trazendo resposta. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, e que a tua palavra ela tenha, Senhor, uma direção certa, que é as nossas vidas, na autoridade que há no nome de Jesus. Que o Senhor me diminua e que o Senhor cresça, para que seja glorificado o teu nome. E a igreja diz: você pode tomar o seu assento. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Deus vem falando, igreja, Deus fala. Amém? Quando eu estava aqui ouvindo a diaconisa falar, e ela falava muito de resposta de oração. Mas o interessante é que a resposta ela precede a oração. Primeiro precisamos orar, para depois receber resposta. A Bíblia, e toda a história que você se depuser para lê-la, meditá-la, você vai ver que há sempre uma condicionante para o Senhor. Deus nunca vai nos dar nada sem antes nós fazermos a nossa parte, nada. Sempre haverá uma condicionante, sempre. Não é naqueles lugares que algumas pessoas vão aí paga para alguém jogar um búzio, lê a mão, que eu vou ali e pago e vou ter uma resposta. Não, com o Senhor você não precisa pagar nada, agora precisa pagar um preço de oração, de busca, um preço de sacrifício, e aí tem resposta. Eu creio que você veio nesta tarde buscar resposta, porque antes de você entrar nessas portas você orou. Nós primeiro damos ao Senhor para depois recebermos. Você crê nisso? Irmãos, essa é uma história muito conhecida. Fala da mulher sunamita. E o interessante é que o capítulo 4 ele tem um contraste muito grande. Ele começa a história com a viúva do azeite. O Eliseu e a viúva do azeite. Quando aquela mulher, ela tem os seus filhos sendo buscados por alguém porque havia uma dívida. E a mulher sunamita, ela é um contraste, porque ela é uma mulher rica, importante. No primeiro caso, a mulher da viúva do azeite, ela não tinha tantas coisas que a mulher sunamita tinha. Mas as duas mulheres precisaram de um agir de Deus. Mesmo uma tendo muitos bens e a outra tendo quase nada, as duas precisavam do Senhor. Porque a nossa força e a nossa confiança não estão nas coisas. A nossa confiança está no Senhor. Porque só haverá coisas nas nossas vidas que chegarão pela mão de Deus.
Uma tinha quase tudo e a outra tinha quase nada. Mas as duas precisaram de um agir sobrenatural. Talvez tenha alguém aqui que diz assim: Senhor, eu tenho tudo. Será? Porque às vezes a gente tem muita coisa, mas não tem paz. A gente não dorme bem. Às vezes não falta nada no nosso celeiro, na nossa despensa, mas falta muitas noites de sono. Às vezes a nossa conta bancária está sobrando, está azul. Mas às vezes o nosso travesseiro é o nosso maior amigo no meio da noite. O Espírito Santo me trouxe nessa tarde para te dizer: tem coisas na tua vida que você precisa do Senhor. A gente pode ter tudo, irmão, mas nada pode substituir o Senhor. E essa mulher, a Bíblia vai dizer que Eliseu, quando ele sai do texto da viúva do azeite, ele começa a caminhar até o Monte Carmelo. Ele fazia essa caminhada. 32 quilômetros, ele passava por Sunem até o Monte Carmelo. E a mulher começou a perceber ele. E todas as vezes ela dizia: eu vou dar um pão a esse homem. E ela convidava Eliseu para dentro da sua casa e dava a ele um pão, sentava ele à mesa. E todas as vezes ela fazia isso, porque era uma caminhada muito cansativa para Eliseu. E chegou um tempo que ela olhou para o seu esposo e disse assim: olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos construir no alto da nossa casa um quarto. E quando ele passar, nós damos comida a ele haverá um tempo de descanso. Deixa eu dizer a primeira coisa que o Senhor falou comigo antes de eu vir para aqui. Quando nós construímos algo no andar de cima, vai refletir no andar de baixo. A Bíblia vai me dizer que existem 3 céus. Paulo disse que conheceu um homem que foi até o 3º céu. O primeiro céu é este, onde nós estamos. Os ares onde o avião anda, tudo. O 3º céu onde está o trono de Deus. E o 2º céu onde fica o reino espiritual. Se eu não construir algo no reino espiritual, no céu, no trono de Deus, não haverá resposta no andar de baixo. Aquela mulher, ela constrói algo espiritual. Ela tinha tudo, mas ela não tinha o espiritual. Chegou o tempo de eu construir agora algo espiritual. Pastor, o que é isso, construir algo espiritual? Quando você ora, passa tempo orando e não vem uma resposta, mas não se preocupe não, você está construindo no andar de cima algo espiritual. Sabe como significa o nome de Eliseu no hebraico? Deus é a salvação. Aí ela chega para o marido e diz assim: nós precisamos construir no alto um quarto para o Deus, a salvação. O quarto é o lugar de mais intimidade dentro de uma casa. Nem todo mundo entra no nosso quarto, não é assim? Entra na sala, às vezes entra na cozinha, mas o quarto ele é um lugar de intimidade. E eu posso abrir umas aspas aqui: cuidado quem você coloca dentro do seu quarto. Nem todo mundo pode deitar. Nem todo mundo pode entrar no nosso quarto, porque o nosso quarto é um lugar de intimidade, de altar. E ela resolve construir, irmã Priscila, o lugar mais íntimo para o Senhor. Ela reservou o lugar mais íntimo da sua casa para o Senhor. Porque ela disse: eu preciso construir um lugar de habitação para o Deus da salvação. E sabe, irmã Diaconisa Midian, que me deixa mais perplexo é que ela usa de coisas materiais para construir algo espiritual. Ela usou tijolo, ela usou uma mesa, ela usou uma cadeira, ela pegou uma lamparina. Então ela pega algo material da terra e aí constrói algo espiritual. Eu ainda não compreendi, pastor. Os nossos joelhos são algo material. Então você dobra eles, você começa a construir algo espiritual. 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 Você quando começa a jejuar, você faz algo material, mas constrói algo espiritual. Quando você pega um alimento e doa para alguém, você doa algo material, mas você constrói algo no espiritual. Quem está me entendendo aqui? Então ela para e diz assim: eu preciso construir na minha casa algo no lugar íntimo com Deus da salvação. Construir algo material para que lá na frente eu colha
algo espiritual. Irmãos, eu tenho aprendido com o Senhor o que significa semeadura. Eu posso. Você pode escolher o que você vai plantar, mas você não pode escolher o que você vai colher. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu vou plantar. Agora, se eu plantar tomate, eu vou colher o tomate. Se eu plantar justiça, eu vou colher a justiça. Mas se eu plantar injustiça, eu vou colher a injustiça. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. E às vezes a nossa vida, ela trava tanto. E eu disse, Senhor, eu não plantei isso. Eu quero colher o que eu plantei. E você tem a legalidade de, Senhor, eu quero colher o que eu plantei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o lugar que você reservou da sua casa para o Senhor? Será que Ele tem lugar no lugar mais íntimo da sua casa? Será que Ele tem espaço para poder passar, entrar, ir para o lugar mais íntimo, dormir, descansar, olhar a sua família, sair, entrar? Será que Ele tem essa liberdade? Será que esse lugar de construção... Irmãos, o quarto que ela constrói, ela coloca utensílios... Eu não vou me adentrar nisso porque me daria muito tempo, mas a mesa é o lugar da comunhão. A lamparina é o lugar da unção, da luz. A cama é o lugar do descanso, do renovo. Mas o lugar íntimo é dele. É dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Este quarto em cima foi um lugar de milagre e de resposta para essa mulher. Este quarto em cima, ele revela que a semente não dorme, a semeadura não dorme. Ela foi plantando, e lá na frente ela colheu algo. Ela não colheu imediatamente não, lá na frente ela precisou colher o que ela plantou. Porque quando ela constrói o quarto, ela chega para ele, Eliseu chega para o seu servo Geazi e diz assim: o que é que falta para essa mulher? Ela tem tudo, o que é que está faltando para ela? Chame ela. Chama essa mulher. Aí chamaram a mulher sunamita e perguntaram: o que é que lhe falta? Você tem tudo. Não me falta nada, não precisa de nada. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o Senhor quiser te abençoar, não se preocupe com o que você pedir, não. Ele sabe o que você precisa. E aí o servo de Eliseu disse assim: olha, ela já é avançada de idade, ela e seu esposo, e eu percebi que eles não têm filhos. E aí o profeta de Deus, no lugar onde foi construído de intimidade, no andar de cima, diz assim: chama ela, porque ela nem pediu, mas eu vou dar ainda o que ela não tem. Dentro desse tempo ela vai gerar um filho. E sabe o que ela disse? Não sou eu te pedindo, Senhor, mas você vai gerar. Você não tem, você não pediu, mas porque você construiu um lugar de intimidade com Deus, Ele vai te dar. Quando a arca do Senhor entra na casa de Obed-edom, ele não pediu, diácono Anderson, mas entrou. E aí girou tudo na casa do homem. Será que você tem dado liberdade para Jesus entrar na tua casa? Toma conta do teu quarto, meu Senhor. Será que você preparou com detalhes? Jesus gosta de detalhes, irmãos. Eu conheço um testemunho. Nosso pastor Clésio. Ele tem uma casa lá em Piranhas, do outro lado do rio. Ele conta que passou um momento muito difícil naquele lugar. Ele tomava seu café todos os dias e convidava o Espírito Santo. Tomava seu café todos os dias e convidava o Espírito Santo. Até um dia que o Espírito Santo disse assim: coloca o meu café. O Senhor ia tomar, irmão, o café? Não, mas ele gosta de detalhe. Ele gosta de detalhe. Quando Jabez pediu: Senhor, me abençoa muitíssimo, alarga as minhas tendas, não solta as minhas mãos e não permita que os meus inimigos me aflijam. Deus gosta de detalhe. O Senhor não precisava de uma cama para descansar, porque quando Jesus queria descansar, nem deixavam. Mas ela colocou a cama, a lamparina, a mesa
e foi no lugar alto. Deixa eu te dizer uma coisa, esse é o segredo. Comece a construir no andar de cima que vai refletir no andar de baixo. Irmão, a lei da semeadura, ela é uma certeza. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Pedir ajuda um pouco do pessoal do telão. Diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Se você tem semeado algo de Deus, não se preocupe, você vai ceifar algo de Deus. Não se preocupe com o seu plantio. Se o seu plantio está dentro desta palavra, você vai colher dentro desta palavra. Olha o que Paulo fala: tudo que semear, o homem também ceifará. Porque a revelação do quarto de cima nos traz a revelação que aquela mulher pega o material para realizar o espiritual. Isso é tão forte, irmão. O material servindo ao espiritual e o sobrenatural acontecendo a partir do natural. O material servindo o espiritual e o sobrenatural de Deus servindo ao material. Quando você usa o material para servir o espiritual, o céu diz: agora o meu sobrenatural vai servir o material. Sabe por quê? Porque quando você está enfermo e você ora, o seu material ele vai construindo no sobrenatural. E o sobrenatural de Deus vai agindo na enfermidade. E é assim, é um círculo. O céu é assim. O reino espiritual é assim. Esses últimos 20 dias, Deus me levou para uma oração muito profunda. Dói corpo, dói cabeça, dói tudo. Mas eu entendi que eu estava construindo algo no material. Usando o material para o andar de cima e crendo que o sobrenatural de Deus iria se revelar. Você veio buscar uma resposta do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O quarto que você construiu no andar de cima, o Deus da salvação, que tem lugar de liberdade lá, se preocupa não, porque o sobrenatural dele vai agir no lugar de baixo. Todas as vezes que o material serve o espiritual abençoado, o material abençoa, o material abençoa. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 18, versículo 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E o 19 diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa lhe pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Aí a esposa chega para o marido e diz assim: vamos concordar algo? Porque a gente não toma decisão sozinho não, viu, irmão? Casamento não se toma decisão sozinho. Apesar de eu ser o sacerdote do meu lar, mas eu e minha esposa nos sentamos juntos e decidimos juntos. Haverá decisões que eu tenho que tomar à frente como sacerdote do meu lar. Porque eu sou o escudo da minha casa. Quando eu casei, um dia antes de casar, Deus me visitou, um dia antes. E tinha um armário com uma pedra preciosa, uma pedra muito bonita. E vi uma mão e disse assim: eu estou te emprestando a minha pedra. Agora eu te digo, Aldo, você vai dar conta da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos. Tudo o que acontecer no seu lar, eu vou cobrar de você. Então tem decisões importantes que o homem ele tem que tomar para si. Agora, isso não quer dizer que eu não sento com a minha esposa para tomar. Não, 90% das decisões eu tomo junto com ela. E aquela mulher disse assim: ô homem, meu esposo, vamos tomar uma decisão. Vamos concordar algo na terra, porque o que concordarmos na terra, o céu assina. Veja, ela está construindo algo no natural, para que o sobrenatural desça na sua casa. Pastor, e se na minha casa tiver divergência? Vamos orar, irmão. Nem sempre há convergência, às vezes há divergência. E a gente vai orar. E o Senhor vai falar.
Certa vez, Deus, a gente tinha um valor e o Senhor falou comigo, disse assim, abençoe a minha casa. Aí eu fiz, amém, Senhor. Fale com a minha esposa. Aí eu sentei na mesa. Não foi um dia não, diaconisa Mediana. Disse assim, esse valor aí o Senhor mandou depositar na casa dele. Eu digo, e agora? Deus fala, irmão. Deus não deixa ninguém confundido. E Deus não é Deus de confusão. Vocês precisam ter alinhamento. Eu nem ia falar de casamento aqui. A mulher sábia edifica a sua casa. Eu posso dizer uma coisa? A sua luta não é contra carne nem sangue. A sua luta não é contra o seu esposo. E você, esposa, a sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta é aquilo que age através das nossas mentes. A gente tem que saber repreender. Então, quando você perceber que está algo muito errado, que não é uma normalidade, comece a orar. Mas não vai adiantar você entrar num combate. Deus, Ele age na oração. Na oração, quem diz amém por isso? A terra manifestando uma ação no andar de cima. Irmãos, a diaconisa Midian falou, vou citar um pouco ela. Mas Daniel, ele começou a construir na terra uma oração para mover o sobrenatural no céu. Eu vou repetir, não tem como a gente mover o céu sem oração. A minha oração, é que todo mundo tenha essa percepção de que tem que ter uma vida de meditação na palavra, oração e jejum. Tem que ter, todos nós temos que ter. Quando Deus ele tem um encontro com Josué, capítulo 1, versículo de número 9, ele vai dizer, Josué, lá do outro lado dos muros tem um povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero que você use espada não. Eu quero que você medite na minha palavra de dia e de noite. Porque onde você pisar, os seus pés será abençoado. E às vezes eu percebo que as pessoas elas têm dificuldade de meditar na palavra, de orar, mas quer uma resposta. E culpa a Deus por isso. Deus não tem culpa. Por que Deus não tem culpa, pastor? Porque Deus primeiro precisa da ação da terra para que o céu se mova. Deus está permitindo você passar por essa situação para te ensinar a orar. Para buscar na sua palavra. Eu passei 6 meses acordando de madrugada, porque eu não conseguia dormir. Não era depressão, era algo espiritual. Então eu passava a madrugada inteira lendo a palavra, porque eu não tinha sono. E quando era no outro dia para trabalhar, eu passava a tarde inteira orando. Foram 6 meses dessa forma. Foi um período que Deus me levou para a meditação da sua palavra. Mas foi construído algo no material para eu colher no sobrenatural. E aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela teve filho. E o filho foi crescendo. Só que chegou um tempo que, quando ele vai até seu pai, ele começa a ter uma dor na cabeça. Diz assim, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí chama a Sunamita pega o menino morre nos braços dela. E sabe o que eu acho mais extraordinário? É que ela pega o menino e leva para o lugar onde ela construiu. No andar de cima. Ela coloca o menino na cama, o morto fica lá em cima, aí ela desce. Ela não chora, ela não murmura, ela não reclama. Ela deixa lá, o menino está morto no lugar sobrenatural. Eu não sei se você está me entendendo. Ela não foi para o marido reclamar. Está vendo, o profeta veio na minha casa. Disse que eu ia ter um filho e agora ele está morto. Não, ela foi buscar a quem de direito. Ela foi aos pés do Deus da salvação. Ela construiu um lugar de intimidade, mas ela construiu um lugar de soberania de Deus. Ela construiu um lugar de sobrenatural. E ela construiu um lugar de milagre. Ela deixou lá o menino morto. E a Bíblia diz que ela vai até o Monte Carmelo. E está lá o profeta Eliseu.
que significa o Deus da salvação. Posso dar um conselho? Antes de buscar qualquer pessoa, vá ao Senhor. Antes de buscar qualquer conselho, vá ao Senhor. Porque quando o rei Ezequias estava sendo ameaçado por Senaqueribe, a Bíblia diz que ele vai para dentro da tenda e vai orar. O exército já tinha tomado toda a região. Ele não tinha saído, ele disse: Senhor, esse lugar é teu. Depois que ele ora, depois que ele rasga as vestes, depois que ele se humilha, depois que ele jejua, ele disse assim: agora pronto, agora eu vou até o profeta Isaías para saber o que Deus vai me responder da minha oração. Você entende que a mecânica do céu, ela primeiro requer uma ação na terra, para que haja uma reação no céu. Irmão, a palavra que eu quero que você leve para a sua casa é que você precisa construir um lugar no andar de cima. Ter uma vida de oração, de meditação da palavra e de obediência. Porque certamente você vai colher aqui na terra. O que está no andar de cima vai refletir no andar de baixo. Da terra constituímos no céu, e do céu impacta a terra. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. A Bíblia diz que o céu ele é tomado à força. Irmãos, para chegarmos ao Senhor, não é de qualquer jeito. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua meditação na palavra? A Bíblia vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo número 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos. O material, apresentai o material em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Deus, ele requer o material, o corpo, o nosso corpo vivo, santo e agradável ao Senhor, para que o sobrenatural de Deus recaia sobre a minha vida. Eu não posso ser usado por Deus se eu não tiver o meu corpo santo e agradável ao Senhor. O material, ele precisa refletir o sobrenatural de Deus. Paulo, ele diz: irmãos, eu rogo-vos, eu peço a vocês que se apresentem, o material seja apresentado santo, vivo e agradável ao Senhor. É palavra, irmão. É palavra. O Senhor hoje está se revelando pela palavra. Quando o Senhor vem no vento, ele vem no vento. Quando o Senhor vem na brisa, ele vem na brisa. Mas quando ele quer falar, ele fala pela palavra. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11 e 13, diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Veja, vocês são enriquecidos em todas as formas, para que vocês sejam generosos, para que o material seja usado no andar de cima e o sobrenatural de Deus refletir na terra. E ele continua: em qualquer ocasião, por nosso intermédio e a sua generosidade resulte em ação de graças de Deus. Se você quer ação de graças de Deus, seja generoso. Se você não gosta, irmão, de ouvir esse tipo de palavra que mexe no financeiro, eu posso te dizer uma coisa: eu não adoro a mamon, eu adoro a Deus. E a Bíblia diz que Ele tem te dado para você ser generoso. Olha o que ele continua dizendo: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades dos povos. A sua generosidade não apenas supre a vida de uma pessoa, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Veja, a generosidade é uma gratidão ao Senhor.
Quando nós somos generosos, nós somos gratos. Nós dizemos, Senhor, eu estou aqui ofertando e dizimando porque eu sou grato. Eu tenho gratidão porque o Senhor tem me dado. O Senhor tem abençoado a minha vida. O Senhor tem derramado sobre a minha casa. E eu preciso ser generoso. Paulo ele termina dizendo assim, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem ao Evangelho de Cristo. Pela sua generosidade e gratidão a Deus, outros louvarão a Deus. Irmão, não é apenas uma entrega de dízimo e oferta. Dízimo e oferta é uma gratidão a Deus, uma obediência. E por essa obediência, outras pessoas, elas louvarão a Deus. Vocês, em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Eu já me encaminho para a conclusão e eu termino no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. A Bíblia vai falar sobre a pesca. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra. E Jesus viu à beira 2 barcos. O barco, ele é material ou ele é espiritual? Ele é material. Ele disse assim, Pedro, eu quero o material, para que eu possa refletir ao povo o sobrenatural. E ele pede o barco emprestado, ele sobe no barco e aquele barco dá a ele uma ênfase. Diz assim, esse barco material vai fazer com que os céus derramem o sobrenatural sobre esse povo. Quando ele termina de pregar, a Bíblia vai dizer que ele volta. E o barco que era material, ele foi servido para agrupar uma maior quantidade de peixes que quase se rompe. Porque o material fez com que os céus derramassem o sobrenatural. E eu volto para a mulher sunamita. Aquela mulher, ela perdeu o filho. Ela foi até o Senhor. Porque Eliseu, essa revelação, ela representa o Senhor. Ele representa o Senhor. Ele manda Geazi ir na frente. E quando ele chega na casa, ele não sobe no andar de baixo. Ele diz assim, eu vou no lugar onde ela reservou. Eu vou no lugar onde ela construiu. É lá no lugar onde construiu que o morto está. Mas posso dizer uma coisa, a gente aprende que a morte, a esperança, a última esperança é a morte. Mas não é não, irmão. Para o crente não é não. Porque até para a morte tem jeito. Quando Jesus quer ressuscitar, ele ressuscita. Até para a morte tem jeito. Rispa passou 6 meses balançando os mortos. 7 mortos. Talvez tenha alguém morto na tua casa espiritualmente, mas o Senhor manda te dizer, até para ele tem jeito. A mulher deixou o morto lá guardado, irmã Medina, no quarto. A senhora sabe o que é isso? Mas a senhora desceu para a calçada, porque a senhora construiu no andar de cima e a resposta veio no andar de baixo. Foi assim ou não foi? Quer receber resposta aqui na terra? Comece a construir em cima. Comece a construir no andar de cima. Porque se não houver andar de cima, não tem resposta no andar de baixo. Eliseu chega e a Bíblia diz que ele se joga em cima do menino. E sabe o que ele faz, irmão? A Bíblia diz que o corpo do menino começou a esquentar. Oh glória! O que estava morto começou a vir à vida. O corpo do menino começou a esquentar. E o que é que ele faz, pastor? A Bíblia diz que ele sai do andar de cima e diz assim, eu vou andar lá embaixo, porque ele tem resposta lá embaixo. Ele começa a andar pela casa. Porque ela fez apenas construir o andar de cima, mas a resposta é do andar de baixo. E quando ele sobe, o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. Deixa eu te dizer uma coisa, o que é que você tem construído na sua casa? Sempre, irmão, sempre haverá, para quem planta algo no reino espiritual, uma resposta espiritual. Sempre. O Salmo 103, a Bíblia vai dizer que Deus
Tem tudo no céu excelente, mas ele olha para a terra. Tudo do céu é excelente, a adoração é excelente. A entrega é excelente, mas ele olha para a terra para ver se tem alguém no plano material construindo algo no espiritual. Quem constrói um ambiente de salvação, colhe o fruto do milagre. Quer milagre, irmão? Construa um ambiente de salvação. A sunamita construiu um ambiente mais íntimo para o profeta. E eu te faço a mesma pergunta. O que é que você construiu para o Senhor na sua casa? O que é que você tem construído? Fique de pé. Eu vim trazer uma resposta de Deus para a sua vida. Deus está chamando para uma vida. Não é uma visita, é uma habitação. E o Senhor manda te dizer, constrói para mim um lugar íntimo na tua casa. Porque no seu tempo você vai colher algo espiritual. Constrói algo íntimo para Deus na tua casa. Constrói porque Ele ama quem dá a Ele o lugar mais íntimo da sua casa. Deixa Ele ter liberdade para entrar na sua casa. Entrar no quarto. Ter um descanso. Ter um descanso. Eu queria que você repetisse algo comigo do céu. Repita comigo, Senhor Jesus, nessa tarde, diante da tua palavra, a minha fé cresce e nesse lugar, em concordância com meus irmãos, o nosso natural mexe, provoca o espiritual. E eu sei que nesta tarde as janelas dos céus se abrem sobre mim e a bênção espiritual virá sobre tudo que é material. Eu creio que o meu louvor, a minha adoração, a minha oferta, ela é natural. Quando sai da minha vida e é espiritual quando chega no teu altar. Hoje, no andar de cima, foi criado um milagre sobrenatural. Quem diz amém por isso? Quem diz amém por isso? O que saiu de você foi natural, mas quando chegou lá em cima, o Senhor disse assim, eu tenho que reverter em sobrenatural. Eu tenho que reverter, não posso. Eu não posso reter, porque eu ensinei na palavra que aquele que semeia, colhe. E o Senhor disse, eu tenho recebido o teu plantio. O teu louvor, a tua adoração, a tua entrega. E não se preocupa não, que aquilo que eu disse que tu não tinha, mas eu dei, não vai morrer, não é para a morte. Antes que a palavra se cumpra, não é para a morte. Mas está morto, pastor. Mas Deus ressuscita o que está morto. Deus ainda tira lá do cativeiro a alma aprisionada e traz para o plano espiritual. Que você volte para a sua casa hoje. Quando você entrar, diz assim, Senhor, o lugar mais íntimo da minha casa é teu. E a partir de hoje eu vou construir, Senhor, do material algo espiritual. E sabe o que é que vai acontecer? Em vez de eu dar conselho para você, você vai aconselhar alguém. Porque a Bíblia diz, ide e fazei discípulos. O Senhor não reservou só para mim, nem os pastores, para ser homens que dêem conselho, não. Deus reservou para todo mundo aconselhar. Mas Ele requer de você a leitura da palavra, a oração e a obediência. Para que Ele possa construir em você, sobrenatural, aquilo que você entregou a Ele material, o seu corpo santo e agradável ao Senhor. Amém? Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos. Eu sei, Senhor, que tem muita gente aqui que construiu algo no andar de cima. E tem precisado de um socorro do Senhor. E nesta tarde, no início de noite, eu te peço algo especial. Que o teu reino comece agora a gerar aquilo que foi material e sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, começa a descer neste lugar aquilo que foi reservado.
Senhor, visita a casa dos teus filhos aqui. E tudo aquilo que foi construído no plano material, eles escolham num ambiente espiritual. E tudo aquilo que vier espiritual, eles possam aproveitar o teu sobrenatural. Deus, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Aquela mulher sunamita, ela não precisava de quase nada, mas ela não tinha um filho. Cada um aqui precisa de algo de Deus. E o Senhor, a partir do momento que você tem plantado algo material, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Mas pastor, eu já fiz propósito de oração, de jejum. Não se preocupa não, você já construiu. No templo, o mesmo quarto que você construiu de intimidade vai ser o lugar do milagre. Não se preocupe. Não se preocupe. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diz...